Olá, irmãos e amigos, os cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jorge para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. É uma alegria para nós tê-los conosco. Digo-vos, sois bem-vindos, que Deus vos abençoe e que vos dê nessa manhã a bênção de compreender, aprender mais um pouco da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor nos reservou, certamente será uma bênção para nós. Eu quero te convidar para que você preste bastante atenção na palavra de Deus. Esta semana, esse trimestre, tem sido uma bênção, um tema que temos abordado. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar sobre os dons de revelação, Vamos estudar sobre os dons de revelação e eu tenho certeza que isto fará muito bem para a sua vida espiritual. Quero, a partir desse instante, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26, e 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, e Atos capítulo 6, do verso 8 ao 22. Leiamos a palavra de Deus. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Primeiros Coríntios capítulo 12, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro a operação de maravilha, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Estevão cheio de fé e de poder, Atos capítulo 6, verso 8. Estevão cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Daniel 2, 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia. Quero te convidar nesse instante para nós estarmos orando a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por ter nos concedido essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra nesta manhã. Deus abençoa os internautas, todos os irmãos que estão interagindo conosco através da transmissão online. Ó Deus, reforce-os, dai-lhes graça, dai-lhes autoridade, dai-lhes força, dai-lhes, ó Deus, a revelação para compreender, Senhor, a profundidade da Tua Palavra. Deus, oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias, a saber, revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos
a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor, né? Vamos analisar, vamos aprender hoje o que seria esses dons de revelação, a sua importância para o corpo de Cristo, para a nossa conduta, né? Qual a importância dos dons de revelação? Veja bem, palavra de sabedoria, né? Nós vemos que os dons de revelação, né, segundo esse conceito de estar lá em Orton, teríamos palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. E nós vamos estudar agora a palavra de sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Bom, o que seria então, dentro dessa concepção, palavra de sabedoria? Primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro, que a sabedoria pertence a Deus. Somente a Deus pertence a sabedoria. E a palavra, no caso, quando ele se refere ao termo palavra de sabedoria, quer dizer que o Senhor concede ao ser humano, através do seu espírito, uma oportunidade, uma porção dessa sabedoria divina. Vamos dizer assim, é como o Senhor é um oceano de sabedoria, né? O nosso Deus, a sabedoria pertence a Ele, e a sabedoria que pertence a Deus é como um oceano de sabedoria. E na verdade, o que Ele concede ao ser humano é uma porção dessa sabedoria. Como nós vemos e aprendemos na aula passada acerca deste assunto, dos dons espirituais, como algo sobrenatural, por exemplo, nós destacamos a questão do próprio Salomão, né? A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Bezalel, quer dizer, uma ação de Deus. Então, a palavra de sabedoria, dentro dessa colocação doutrinária, seria uma porção da sabedoria de Deus, um fragmento da sabedoria de Deus que é destinada aos homens, para os homens do Senhor, os homens de Deus, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, tendo um objetivo principal, né? A edificação do corpo de Cristo, quer dizer, orientação, né? Nos momentos corretos, as ações adequadas e eficazes, não é mesmo? É o que diz aí, a sabedoria significa um discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo refere-se a uma capacitação sobrenatural dada por Deus em um dado momento, correto? É a presença, é a manifestação de Deus na vida do ser humano. E uma coisa interessante com relação à palavra de sabedoria,
Há quem sustente, né? Estamos evidentemente apenas te apresentando um conceito, né? Eu disse que uma palavra de sabedoria é uma porção, né? Uma porção de Deus para os seus servos. E há quem diga, quem entende, é uma corrente doutrinária, né? Teológica, que entende que o dom da palavra de sabedoria, olha só, não é sabedoria, palavra de sabedoria. Quando se fala essa ideia de palavra de sabedoria, é exatamente aí que entra essa ideia de um fragmento da sabedoria. A sabedoria, portanto, só Deus a detém. Só Deus a detém. E desse universo, dessa bênção infinita que Ele possui, Ele transmite a nós uma porção para uma finalidade específica. Essa porção é a palavra de sabedoria. Agora veja só, há quem diga, há uma corrente teológica que afirma que o dom da palavra de sabedoria é um dos dons mais difíceis de ser alcançado, entendeu? É mesmo dizer que alguém, por exemplo, e faz sentido, olha só, alguém pode ter os dons de poder, que é aquele que manda o paralítico andar, e o paralítico anda, é aquele que diz para a pedra, pedra, dá água, e sai água da pedra, que ele fala com a pedra, é aquele que ora pelo enfermo, o enfermo sai curado, que tem aquela fé que remove montanha, como falam por aí. Pode ser que ele profetiza, pode ser que ele interprete as línguas. Imagina, e ele mesmo tendo essa unção, tendo esse poder, esses dons sobrenaturais, ele venha incidir em atitudes que contrariem a Deus, correto? Por que a explicação, então, por que a palavra de sabedoria é um dos dons mais difíceis de ser alcançado? Por que é um dos dons mais difíceis de ser alcançado? Porque ele revela a natureza do doador, entendeu? Ele revela a natureza do doador. O que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, ser humilde não é uma coisa muito fácil. Ser humilde não é uma coisa muito fácil. Que a pessoa aparenta ser, para saber se é mesmo, tem que pisar no calcanhar dele. Tem que pisar no calcanhar dele para saber se ele realmente é humilde, para saber se ele é manso verdadeiramente, correto? Então é por isso que a palavra de sabedoria é um dos mais difíceis de ser alcançado, porque ele revela a natureza do doador. O doador é humilde, sua humildade, sua mansidão. Inclusive, essa máxima explica outros fatos dentro do campo da espiritualidade, que eu não vou entrar em detalhe, porque o tempo não nos permite, como, por exemplo, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, porque Deus não obriga ninguém a segui-lo. Pelo contrário, Ele é o manancial da vida, Ele é o manancial da paz, Ele é tudo de bom, Ele é a porta que aquele que entrar por Ele entra e sai e encontra as pastagens. Mesmo sendo Ele o manancial da vida, Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas deixa aí a escolha da pessoa, ao arbítrio de cada ser humano, de cada pecador, se segue Ele ou não. Quando Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, a cada dia
tome a sua cruz e siga-me. Isso é uma característica da sua humildade. Isso é uma característica da forma como Deus é na sua essência, correto? E assim nós vemos aí esse conceito da palavra de sabedoria. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas e tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José. O filho de Jacó, José, o filho de Jacó, ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período da fome que estava para vir. Aqui, inclusive, nessa parte, dando esse exemplo de José, José o sonhador, aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Então, olha só, se nós analisarmos esse exemplo, nós vamos entender dentro desse conceito de sabedoria. Olha só, se imaginarmos que ciência, que nós vamos falar daqui a pouco, ciência é saber, ciência é conhecimento, correto? Agora, que adianta, por exemplo, você ter a receita do bolo, ter os ingredientes e não ter disposição para pegar e colocar esses ingredientes na ordem e fazer o bolo? Você conhecer a receita, você conhecer e ter os ingredientes, não é sinônimo que você vai comer o bolo. Se a ciência é o conhecimento, a sabedoria é a prática do conhecimento. Correto? A sabedoria é a tomada de decisão, é a orientação com base no conhecimento, mas uma orientação sábia, no tempo certo, para alcançar o fim colimado, o fim visado. E com esse exemplo que nós temos de José, ele tendo conhecimento do que haveria de vir por orientação divina, ele toma uma providência antecipada, com essa providência ele é precavido e acaba com isso abençoando o Egito, abençoando o reino de Faraó, não é mesmo? Os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito preparasse para o período de fome que estava por vir. Então, quer dizer, essa atitude de José, essa atitude é a sabedoria, porque ele coloca o conhecimento em prática. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo do dom de sabedoria no Antigo Testamento. Aquela situação, aquele conflito de interesse, quando duas mães disputavam um filho e rejeitavam um que estava morto. De quem era o filho vivo? Entendeu? Olha que capacidade Deus deu a Salomão para resolver aquele conflito, não é mesmo? A habilidade do rei Salomão de resolver causas complexas, igualmente um admirável exemplo desta sabedoria. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e o primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos registra esta parte da história, né? Uma história gloriosa por um lado,
mas triste por outra, porque os seus próprios irmãos o apedrejam até a morte, porque ele anunciava embaixo da unção de Deus o Evangelho, ele anunciava o cumprimento da profecia ao seu tempo, entendeu? Ele recebe um pagamento disso, a morte por apedrejamento. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados libertos, não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Eles não podiam se opor a ele, não podiam resisti-lo. Estão entendendo? Eles não podiam resisti-lo. Está lá registrado em Atos capítulo 6, do verso 9 ao verso 10. Ele tinha conhecimento e ele fazia uma exposição daquilo que ele conhecia de uma forma tão perfeita e eficaz que acabou suscitando a ira daqueles que não estavam na presença do Altíssimo, aqueles que estavam cegos, entendeu? Estavam cegos pelo pecado, cegos pela maldade, entre outras coisas. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa dos conselhos pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Aqui, por exemplo, eu quero te chamar a atenção para uma parte que está registrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 19. Notem bem que a palavra de sabedoria, ela é importante e essencial na administração, né? No aconselhamento pessoal, em situações de difícil solução. Notem bem que essa questão registrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 19, relata-nos um dissídio, um momento em que a igreja, os líderes se reuniram para discutir sobre um assunto bastante controverso. E como isso acontece nas nossas assembleias, determinados assuntos que nós temos que tratar e que é difícil de tratar sobre ele. Você tem que chegar a uma solução e parece que qualquer rumo que você tomar, qualquer decisão que você tomar, parece que vai ferir alguém. E de repente, aqui na verdade, notem bem, dentro do conceito desse dom, que é um fragmento da sabedoria, é como se Deus, naquele momento, fizesse cair o orvalho sobre alguém, sobre uma terra seca. Deus fizesse cair o orvalho sobre uma terra seca. Olha só, naquela questão ali, quando eles discutiam sobre o que devia ou não guardar da lei, se era necessário circuncidar, se era necessário fazer isso, fazer aquilo, um falava uma coisa, outro falava outra. Eu creio que o debate era grande. De repente, no meio daquele debate, daquele parlatório, surge uma palavra que eles perceberam que aquela palavra foi uma participação do Altíssimo, correto? Esse é um exemplo prático. Naquela palavra que foi externada por Tiago, foi uma manifestação do Altíssimo, do Deus invisível, naquela sessão onde se discutiam acerca de qual comportamento, como se deveria proceder os gentios que se convertiam a Deus através da fé em Cristo. E então a palavra que não deveriam exigir deles, a não ser que evitasse
o sacrificado ao ídolo, o sangue, entendeu? Foi aquela orientação, aquela palavra que foi dada a Tiago, né? Essa palavra foi dada a Tiago no sentido de que, dessa forma, esse comportamento dos gentios convertidos a Cristo apenas guardassem da prostituição, do sacrificado ao ídolo, entendeu? Do sangue da prostituição, do sacrificado ao ídolo, isso já fosse suficiente. Contudo, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o desejo pessoal, lembrando-nos de que Deus manifesta os dons em nossa vida, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Quer dizer, em tudo por tudo, sempre quando se tratar um poder sobrenatural de Deus evidenciado nas nossas vidas, nós devemos tomar cuidado. E a par disso, é só levar em consideração essa natureza desse dom, a humildade, né? A humildade. E não podemos fazer aquilo que nós citamos na aula anterior, que seria uma inversão de valores, querer atrair para nós aquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus, está entendendo? Não podemos atrair para nós aquilo que não nos pertence. A Ele pertence a glória, a honra e o poder para todo sempre. No segundo ponto dessa lição, nós vamos estudar a palavra de ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Norton na teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Veja bem, dentro desse conceito, como nós já dissemos, ciência, palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Quando você fala em palavra de ciência, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de quê? Deus onisciente. Você vai lembrar dessa... A quem pertence a onisciência? A quem pertence a onisciência? Somente a Ele. Só Ele é onisciente. O que é onisciente? É aquele que sabe todas as coisas. Eu costumo usar esse exemplo, né, que eu acho bem legal, eu acho interessante para chamar-nos a atenção. É claro que isso é apenas um exemplo, jamais poderá exprimir a realidade daquilo que Deus é. Eu costumo dizer o seguinte: nós aprendemos, né, na sala de aula sobre uma porção da matéria, a menor porção da matéria, que é o átomo, né? O átomo, por exemplo, o nosso corpo é feito de moléculas, né? O nosso corpo é feito de moléculas, e cada molécula do nosso corpo é formada por átomos. E os átomos é conhecido cientificamente como a parte indivisível da matéria, correto? O átomo é a parte indivisível da matéria, quer dizer, se ela é indivisível, mas o átomo é composto de 3 partes. Um núcleo que contém, é um exemplo de um ovo, um núcleo que contém prótons e nêutrons e uma eletrosfera, onde estão os elétrons. E os elétrons, eles circulam na eletrosfera. E é interessante que Deus, quando eu falo da onisciência de Deus, Ele está contemplando esses átomos do nosso corpo, os elétrons circulando nas eletrosferas dos átomos que compõem o nosso corpo. Ele conhece os pensamentos que estão no seu coração. Ele faz essa classificação, essa divisão entre a medula e o espírito, correto? Isso é muito interessante. Esse Deus sábio,
esse Deus onisciente, esse Deus que sabe todas as coisas. Então, quando eu falo de ciência, eu estou falando de um fragmento dessa onisciência de Deus que nos é dado para o bem da sua obra, correto? Nós vamos ver que nesse dom da palavra de ciência e o discernimento de espírito, eles são bem unidos, e temos que prestar bastante atenção para não haver confusão, certo? Esse dom também se relaciona com a capacidade sobrenatural concedida por Deus ao crente para que este venha conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Saber fatos e circunstâncias ocultas. Está relacionado, como eu disse, é um fragmento da onisciência de Deus. É aquela história. Você chega para alguém e de repente essa pessoa que tem esse dom, Deus mostra para ele aquilo que você está pensando. Então olha só, pelo poder desse dom, através desse dom da parte de Deus, ele é capaz isso não é adivinhação, estou falando de adivinhação não, preste bem atenção, não vai confundir as coisas não, estou falando de adivinhação não, mas Deus pode mostrá-lo, evidentemente pela sua infinita misericórdia, o seu amor, que ele tenha conhecimento do seu pensamento, correto? Então isso, deu para entender o que é? Quando eu falo de palavra de conhecimento, ele venha conhecer o seu pensamento. É um exemplo que eu estou dando. O dom e a função. Qual a função desse dom? O dom da palavra da ciência não objetiva servir os propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano e de artimanha do maligno. Então veja bem, quando ele dá esse exemplo aqui, ele já entra na seara do discernimento de espírito. Ele já entra na seara do discernimento do espírito. Então quer dizer, é a capacidade de ver sobrenaturalmente. É a capacidade de ver o invisível. É a capacidade de ver o futuro, de ver o oculto, entendeu? Isso é a palavra de ciência. Por exemplo, vamos aos exemplos bíblicos. O profeta Eliseu fora revelado os planos de guerra do rei da Síria. O rei da Síria planejava atacar Israel. E como todo estrategista, todo guerreiro é estrategista, ele fazia suas estratégias, preparava seus soldados, colocava provavelmente alguém para sondar como queria fazer para atacar Israel. Só que tem um detalhe, quando ele chegava, e o efeito surpresa é fundamental numa batalha. Só que quando ele chegava, aquilo que ele fazia, com o máximo cuidado, para não ser descoberto, para que pegasse Israel de surpresa, quando ele chegava, Israel já estava esperando eles a tempo, esperando eles chegar. Resultado, o rei, ele pergunta, peraí, eu quero saber quem é o traidor que tem aqui, que está indo, o informante do rei de Israel na Síria. Quando alguém o procura, fala assim, epa, não é isso não, rei. Lá tem um profeta, um homem de Deus, que Deus mostra a ele até os seus pensamentos enquanto você dorme. Os seus sonhos, enquanto você está dormindo, Deus mostra para ele tudo. E aqui você vê, por exemplo, nesse exemplo bíblico, tanto a palavra de ciência no profeta Eliseu, como também a sabedoria. Porque ele, tomando conhecimento, ele dá orientações sábias ao rei de como ele deveria se proceder, certo?
o profeta Eliseu, foram revelados planos de guerra do rei da Síria. Então, essa revelação é um conhecimento que ele teve daquilo que estava sendo preparado contra Israel. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Lá registrado em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 8 ao verso 12. Quando ele orienta o rei de Israel na forma como haveria de se comportar, é uma atitude de sabedoria. Ele estava adiantando, entendeu? Ele estava adiantando, tomando e sendo precavido. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Quer dizer, que Nabucodonosor tem um sonho, ele chama todos os sábios do reino e ninguém conseguiu dar-lhe a interpretação. Até que alguém noticia que entre os cativos de Israel havia um que tinha o Espírito do Deus Altíssimo. E ele era capaz de dizer, interpretar o significado do sonho de Nabucodonosor. Então, quer dizer, Deus mostrou tudo a Daniel. Quando Deus mostra a Daniel, isso é a revelação de Deus. Deus tira cortina. Deus tira cortina e permite que o seu servo venha conhecer, tomar conhecimento de fatos de forma sobrenatural, certo? Daniel, acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Foi um outro exemplo, né? Um exemplo prático, que o sonho é aquela estátua, né? Aquela estátua, e ali ele mostra toda a história, o que ia acontecer. Império Babilônico, depois ia tombar diante de Medos e Persas, e por sua vez iria tombar diante dos gregos, e por último, diante dos romanos, não é mesmo? No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou as mentiras de Ananias e Safira. Quer dizer, pense bem, de uma forma natural, de uma forma humana, humanamente falando, como poderia Pedro tomar conhecimento do que os dois tinham concertado em fazer, se não fosse o Senhor tivesse revelado, certo? Então, quer dizer, Deus mostra-lhes. Então, o fato aqui é que, de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa, Pedro toma conhecimento da trama de Ananias e Safira com relação à entrega dos dízimos. E aquilo foi interpretado como uma mentira a Deus, e mentira ao Espírito Santo. E eles tiveram uma punição muito severa, né? O dom da palavra de ciência não é bom entender, como eu já expliquei, não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenatural da parte de Deus. Entenda isso. Adivinhação é uma coisa. Não estamos falando disso aqui, não. Estamos falando da pessoa tomar conhecimento, conhecer, como eu já disse, Deus é onisciente. Deus é onisciente desse universo, da sua onisciência. O que é onisciente? Aquele que sabe todas as coisas. E daquilo que ele sabendo todas as coisas, ele vai e concede aos seus servos a ter conhecimento de alguma coisa, mostrar-lhes alguma coisa de forma sobrenatural. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para, vamos dizer, a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento de uma forma
toda especial em tudo isso é uma expressão do amor de Deus, não é mesmo? Uma expressão do amor de Deus. É importante que não venhamos confundir, como eu disse, esses institutos. A palavra de ciência é conhecimento e o discernimento de espírito, que andam bem juntos. Nós vamos ver aqui. Dom de discernir os espíritos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, verso 15, 17, verso 15 e 17, ao 17, né? No capítulo 16, do versos 22 ao 23, tem um fato interessante. Discernimento de espírito. O Senhor estava com os seus discípulos. Esse seria uma base da igreja. Seriam o fundamento da igreja é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental. E depois, os seus discípulos que vinham junto com ele, por onde começariam vamos dizer assim, a expandir o reino de Deus. E creio que muitos indagavam no meio dos judeus, no meio da multidão, levado em consideração o ministério messiânico, o poder que se manifestava em Cristo na cura dos enfermos, né? Na libertação de oprimidos, na sua palavra, quando ele chegava nas sinagogas e começava a ensinar, entendeu? Na sua palavra forte, né? A sua palavra incisiva, a sua palavra que com sabedoria os doutores não podiam resisti-lo, tudo isso. Então havia entre o povo muitas perguntas e indagações. Quem seria ele? Seria Elias? Seria Moisés? É um dos profetas que ressuscitou. O Senhor não queria saber da opinião do povo. Ele queria saber o que pensavam os discípulos. E ele pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro, Simão Pedro, né? Se adianta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que o Senhor fala? Bem-aventurado és tu, Pedro, que não tu revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Correto? Agora é interessante que quando Pedro dá essa resposta à pergunta do Senhor, a pergunta do Messias, ele, o Messias, o Filho de Deus, ele reconhece que foi o Pai Celestial que revelou, deu aquela revelação a Pedro. Essa revelação faz parte da palavra de ciência, a palavra de conhecimento. Mas olha bem para você ver que coisa interessante. Logo em seguida, lá no versículo 16 ao 17, no capítulo 16, né? No versículo 22 e 23, você vê uma coisa interessante. Pedro ele fala assim, quando o Senhor começa a falar que ele haveria de sofrer, ele haveria de enfrentar a cruz, enfrentar tudo aquilo, quando ele começa a expor tudo aquilo que ele tinha enfrentado. Não, o Senhor não deve fazer isso. Quando Pedro usa essa expressão, o Senhor repreende, até quando Satanás não entende as coisas de Deus. Quer dizer, o Senhor repreende Pedro porque ele discerne que quem coloca aquelas palavras na boca de Pedro já é quem? O diabo, Satanás. Entendeu? Aqui está um exemplo prático de discernimento de espírito. Outra situação lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 e 17. Uma pessoa, olha como é que o diabo é sagaz. Uma pessoa se referindo a Paulo, por exemplo, e o seu companheiro de ministério: esses homens que vos anunciam a palavra são servos do Deus Altíssimo,
aparentemente, aquela pessoa estaria colaborando com Paulo. Olha só, aparentemente estaria colaborando com Paulo. Mas, na verdade, o que o Espírito que estava por trás dela queria é que as pessoas entendessem, que as pessoas passassem a ter conclusão, tirar a conclusão que a mensagem de Paulo estava relacionada, estava ligada àquele espírito que usava aquela moça, que era um espírito de adivinhação. O objetivo de Satanás era confundir as pessoas, fazê-las pensar que o ministério de Paulo estava relacionado àquela moça que tinha aquele espírito de adivinhações e era, por exemplo, meio de lucro para os seus senhores. Paulo, tendo esse discernimento, correto? Paulo, tendo esse discernimento, ele repreende aquele espírito. Isso não caiu muito bem, porque as pessoas, os donos, aquela mulher dava lucro para alguém. Isso não caiu muito bem o que ele fez. É basicamente que ele expulsou aquele espírito maligno que estava por trás dela. Então veja bem, o dom de discernir o espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Entendeu? Um adversário das nossas almas, a Bíblia diz que ele se finge de anjo de luz. Quando as Escrituras falam que ele usa um sapatinho de algodão, né? Quer dizer, essa ideia é exatamente ele te enganar. É a ideia do enganador, né? Te levar pelo engano. Se, por exemplo, Eva tivesse essa revelação, talvez ela não tivesse caído no papo da serpente, quando a serpente a persuadiu a consumir do fruto da árvore proibida. Ela ia entender que por trás da serpente estava Satanás, certo? De acordo com o termo grego diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota quer dizer no sentido literal, o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Penetrar da superfície para a profundidade. Correto? Quer dizer, entender o que está por trás. Entender o que está por trás. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás, dos espíritos malignos. Sem dúvida alguma, lá, né, em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 1, entendeu? Tem essa finalidade precípua de dar-nos proteção, na medida em que, se tivermos esta arma espiritual, nós jamais vamos ser enganados por uma entidade maligna, certo? Fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, da mente humana e ainda de origem maligna, certo? Imaginem alguém que conhece a realidade da outra pessoa e desejando muito, por exemplo, vamos imaginar que alguém
uma pessoa está submetida a um processo e esse alguém que conhece esse processo, talvez um processo difícil, ela vai e profetiza para ela com base no seu conhecimento, no seu coração, entendeu? É aquela profecia do coração. E existe aquela profecia do adversário, entendeu? Como que nós vamos discernir isso aí? Como que nós vamos discernir, separar as coisas? Separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se nós tivermos essa bênção da parte de Deus, uma arma espiritual, nós vamos ter condições de separar quando é Deus que está falando, quando aquela profecia é do coração humano e quando alguém está falando da parte do adversário, certo? Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, da mente humana e ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. É aqui que entra o dom de discernimento. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias, viu? O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Veja bem que esse dom, ele anda bem junto, didaticamente falando, a gente separa, mas na prática ele anda bem junto com a palavra de conhecimento, correto? Pode se confundir, entendeu? Mas se vermos desta forma que esse dom, ele não deve ser usado a não ser para a glória de Deus, para o crescimento da igreja do Senhor. Se nós usarmos as armas que Deus nos concedeu, com sabedoria, né, dentro da direção de Deus, jamais nós iremos contrariar os projetos divinos em nossa vida. Jamais nós iremos desviar o foco, né? Nós vamos conservar dentro da meta para que seja feita a vontade de Deus, né? Nunca esquecer daquela oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o seu reino. Quer dizer, quando eu recebo esses dons espirituais, é o reino de Deus que chega a mim. Mas só que tem um detalhe: venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, não a minha, né? Lembre-se dessas palavras, são palavras basilares, palavras que devem ser sempre observadas, elas devem sempre estar presentes em nossa vida, entendeu? Convém que ele cresça e eu diminua, entendeu? Essas palavras devem fazer parte da nossa vida, até que cheguemos, por exemplo, à estatura de Paulo. Quem sabe um dia podemos dizer: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, certamente, irmãos, eu não estou atraindo para mim glória, a glória é para o Senhor. Eu não quero aparecer. Se eu não quero aparecer, eu não vou estar usando os dons de Deus, por exemplo, para atacar ninguém, para trazer prejuízo à obra de Deus, muito pelo contrário, mas para exortá-la, para consolá-la, para edificá-la, para o crescimento da obra de Deus. Pois bem, vamos lá. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da Sagrada Escritura, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas, certo? Sempre que você ouvir uma mensagem, sempre que você ouvir alguém até mesmo profetizando, né, uma profecia, submeta à palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão para aferir todas essas coisas. É interessante destacar uma coisa: nós não adequamos a palavra de Deus às nossas vidas, é o contrário,
É as nossas vidas que devem ser adequadas à palavra de Deus, pois esta é o padrão, certo? E qualquer profecia, qualquer mensagem que você ouvir, se ela contrariar a palavra de Deus, você pode sair fora, que ela não procede de Deus, não. Pode sair fora, que ela não procede de Deus. Se ela, a palavra de Deus é o meio de aferi-la, entendeu? Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter, entendeu? Se o indivíduo é um mau caráter, não adianta ele se vestir de honesto, e porque as suas atitudes revelam quem ele é. Se o indivíduo verdadeiramente no seu interior ele é um lobo, não adianta ele colocar umas vestes de ovelha. E aí, porque você tendo essa capacidade, você não se deixará ser enganado, correto? Você vai observar quem é que está por trás. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Lembre-se disso. Quando eu disse para vocês dos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento e discernimento de espírito, são fragmentos, são porções dadas por Deus no momento adequado, no momento certo, para o nosso bem espiritual, e enfatizando que Deus é onisciente, e da sua onisciência Ele nos concede alguma coisa para o nosso benefício, certo? É isso aí. Quando só mesmo aquele que é onisciente que pode conhecer os segredos do coração. É possível que tenha alguma coisa no ser humano que nem ele mesmo conhece. Nem ele mesmo conhece. Quer ver? Eu não ouvi isso não poucas vezes, de alguém se referindo a uma pessoa e dizer: fulano revelou um lado que eu não conhecia. Às vezes uma pessoa convive com a outra 10, 20, 30, 40 anos. E daqui a pouco essa pessoa vai externar da seguinte forma: fulano revelou um lado que eu não conhecia. É possível que esse lado que essa pessoa colocou em prática e trouxe ao mundo, na verdade nem ele sabia que ele era daqueles que ele era capaz de chegar naquele ponto. Entendeu? Às vezes, nem nós conhecemos a nós mesmos, mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, a divisão da alma e do espírito, das medulas, os pensamentos, as intenções do coração. Nada disso escapa dele, correto? Nada disso escapa dele. Jesus conhece o segredo do coração, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito de Deus, para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Quem os motiva? Quem está por trás deles? Entendeu? O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Anticristo quer dizer aquele que é contra Deus, inimigo de Deus. E esse espírito já está no mundo, não é de agora. Desde a época apostólica, ele já se manifestava, entendeu? Estamos aí com quase 2000 anos de história, e esse espírito inimigo continua operando, e a cada dia ganhando espaço, ampliando as suas ações. O atual momento, a fase da história humana, conforme caminha a humanidade, nós vemos que esse espírito vai ganhando a cada dia proeminência, né? Aquele que é inimigo de Deus, aquele que contraria, aquele que ele vem
de encontro, ele vem chocando contra a palavra de Deus, né? O que as Escrituras defendem, ele quer fazer o contrário. Ele quer impor, ele quer colocar na vida da sociedade exatamente o contrário daquilo que as Escrituras ensinam. Valores que nós aprendemos, valores que são nas Escrituras, entendeu? Ele quer exatamente o contrário. Isso é o espírito do anticristo. Ele é contra tudo aquilo que diz Deus, entendeu? Mas, se você tem essa capacidade de discernimento dada por Deus, certamente você não será enganado, correto? Você não será enganado. Ele já opera no mundo, conforme diz 1 João no capítulo 4, verso 3. O dom de discernimento de espírito é, portanto, uma capacidade sobrenatural, dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Aquele que tem esse dom, o inimigo não passa a perna nele não engana ele não, correto? Porque ele tem essa capacidade dada por Deus para entender e discernir aquilo que está por trás do óbvio, correto? Nós temos aqui, eu espero que você possa meditar nessa palavra, que você possa buscar a Deus, você crente, você possa buscar a Deus, e o Senhor tem essas bênçãos para nos conceder. Eu quero, mais uma vez, te convidar para que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, entendeu? Canal Assembleia de Deus no YouTube, e certamente isso será uma bênção na sua vida. Muitos estudos como esse, você vai ficar à sua disposição, certo? Quero te lembrar que logo mais à noite, a partir das 19h30, estaremos aqui num grande culto de adoração a Deus, e você é o nosso convidado especial. Nós estamos numa época de restrição, né? De afastamento social, diante desse caos que impera no meio da sociedade, no mundo, né? O espírito da morte, mas isso não nos impede de servir a Deus, não nos impede de adorar aquele que vive e reina para sempre. Por isso, eu quero te convidar para que você esteja conosco logo mais, um grande culto de adoração ao nome do Senhor, aqui, nesse mesmo endereço. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.